Bom, hoje a gente começa a nossa nova discussão sobre a temática genérica, a história da psicanálise. Eu digo genérica porque, na verdade, a gente não vai estudar a história da psicanálise em si, né? Mas eu adotei para essa primeira etapa dessa nossa discussão um livro chamado assim, Percursos na História da Psicanálise. Foi bom que casou com percurso psicanalítico, e aí tem um grupo de psicanalistas, um deles, até a Sinara tinha postado uma vez um vídeo sobre ele, que é o Joel Birman, né, um dos textos dele. Mas tem Ana Cristina Figueiredo, Célia Garcia, Joel Birman, Jurandir Freire, Maria Costa Pellegrino, Renato Mezan e a Silvia Nunes, né? É coordenado pelo Joel Birman. O primeiro texto que a gente vai discutir é do Mezan. Eu gosto muito do Mezan pelo estilo dele, direto, objetivo, sem entender que a psicanálise está dando voltas e essa discussão de psicanálise do século XXI. E ele começa com um grande contraponto, quando ele começa dizendo assim que nós não temos 7 escolas psicanalíticas. Então, normalmente a gente vê na literatura, temos 7 escolas psicanalíticas. Ele diz, não, nós temos 3, né? Eu tenho os livros dele, tenho o Tronco e os Ramos, esse aqui, muito interessante, onde é a temática do que a gente está falando. O que a gente vai falar hoje em 1 ou 2 encontros da parte dele, ele discute nesse livrinho aqui, de poucas páginas, de quase 700 páginas. Esse é um dos livros dele, do Mezan, que eu gosto muito, e gosto muito do jeito dele de ser objetivo. Ele é o autor daquela história de que um rapaz chega para ele numa entrevista e pergunta assim, olha, você é um leigo, né? Na psicanálise, ele diz, leigo é a vovozinha. E é interessante que quando as pessoas, os psicanalistas psicólogos, né? Ou os psicanalistas médicos, ou os psicanalistas que não fazem uma boa leitura e acabam tendo algumas crises existenciais sobre a própria autenticidade, eles leem que Freud pretendia uma psicanálise leiga, e é o oposto, né? Freud fala contra uma psicanálise leiga, e ele diz assim que ele vislumbra a psicanálise no processo de formação do analista, que seria um processo de formação do inconsciente. E ele não chama essas pessoas de leigas. Então formou-se, porque naquela época o leigo era o não médico, e depois colocou-se uma psicanálise de não médicos e vincularam que essa psicanálise seria de leigos, né? Esse leigo é a vovozinha, essa é a frase do Mezan. Então ele começa no capítulo dele, primeiro falando assim sobre problemas de uma história da psicanálise. E o primeiro ponto que ele traz para a gente discutir, eu acho extremamente relevante, e eu acho que no período de formação de vocês, a formação teórica de vocês, o extrato, né, vamos colocar, na verdade, o marco, na verdade, a formação teórica de vocês a vida inteira, né? Mas o marco temporal que a gente está colocando, um grupo já fechou, né? A Mayra já é formada, mas os outros vão estar temporalizando agora, dezembro, daqui a 2 meses, e a gente não pode passar essa formação teórica sem trazer a seguinte discussão. Joia, me formei em psicanálise, teoria psicanalítica, ou estou lendo sobre teoria psicanalítica. Qual? Por que qual? É porque a psicanálise não é unívoca. Ela não tem uma voz, ela não tem um grande representante. Esse alguém que diga assim, essa é a psicanálise. Você vai, por exemplo, para a sistêmica fenomenológica. Você tem o Bert Hellinger. Ele está ali, ele é uma referência, os livros dele, as obras dele. Aí você vai, por exemplo, para o humanismo, né? Você vai lá para o Berg e assim por diante. E psicanálise, você vai para Freud, joia, mas Freud ramificou. Essa é a frase que ele vai trazer nesse artigo dele. Freud é apenas o início, ele é o start. Então, vocês viram que durante toda a formação de vocês, eu sempre bati na tecla de que a gente precisa entender o que é psicanálise, para que a gente não misture com as outras psi, mas não é no sentido de invalidá-las, é de entender que o psicanalista tem sua identidade. Mas aí nós encontramos, diante de uma outra pergunta, joia, que corresponde a tudo isso que você colocou que é a psicanálise, nós temos os kleinianos, nós temos os lacanianos, nós temos os americanos com a psicologia do ego, nós temos os franceses com a psicologia lacaniana. Qual é a psicanálise? E aí ele começa assim no livro dele. Todo estudioso de psicanálise, num momento ou noutro de sua trajetória, vem a experimentar uma curiosa sensação de vertigem.
Olha, quem não experimentou vai experimentar, basta entrar no grupo de discussão. Qual? Tendo deixado para trás aquele momento feliz no qual, em virtude da ignorância recém-desvirginada, acreditava ser possível escrever, sem muita dificuldade, o essencial da teoria psicanalítica num quadro coerente. E aí defronta-se um belo dia com a constatação escandalosa: os psicanalistas não falam a mesma língua. Eu fui dar uma palestra, fui participar de uma mesa na UEL, fui falar sobre suicídio, usei toda uma fala e uma linguagem lacaniana, e eu levei um susto quando eu percebi que as pessoas não entendiam as minhas ironias e os meus neologismos. Eu brinquei com a palavra do dizido, e eu vi uma aluna de psicologia depois, com toda a educação do mundo, com todo o medo de me corrigir, para me informar que a palavra dizido não existia. E eu percebi que ela não tinha entendido que eu estava colocando no contexto de um neologismo. O dizido é o dito da criança, né? Então, assim, quando você fala o dizido com lacanianos, ou com pessoas que têm uma leitura de Lacan, as palavras não estão presas ao seu sentido. Mas quando você fala isso com kleinianos, e ali na UEL, por exemplo, grupos de winnicottianos é grande, e o Winnicott está dentro do viés kleiniano, então quando você tem esse grupo, as palavras são outras. E é isso que o Mezan começa a dizer. Falou, olha, o estudante neófito da psicanálise se encanta a psicanálise, Freud compra o livro de Freud, lê Freud, e depois vai ler um livro de Lacan e fala, meu Deus, mas eu não estou entendendo nada. Ou ele faz uma formação kleiniana e depois vai ler a psicologia do ego dos americanos, aí fala, poxa, eu não consigo entender nada, o que eles estão dizendo, e ainda com um detalhe, as mesmas palavras em contextos diferentes dizem outras coisas. Então, o primeiro ponto que ele firma assim, os psicanalistas não falam a mesma língua. Isso é uma fala. Então, eu me lembro da Milena indo no encontro do pessoal do Lalang e relatando que a fala deles não era compreensível, era diferente. E isso significava que eles são mais inteligentes, conhecem mais da teoria? Não, isso significa que eles têm uma leitura lacaniana pura. Né? E significa que quando você tem uma leitura do Freud, você tem uma base que agora já foi ramificada. É mais ou menos assim. Quando a gente faz a leitura em Freud, a gente está fazendo a leitura da raiz que dará origem a esse tronco que dará origem aos ramos. Por isso, o tronco e os ramos. Então, hoje nós nos inserimos em algum ramo. E aí o Mezan vai se propor a identificar quantos ramos de fato nós temos. E ele vai apresentar o método dele. Então ele diz assim, ó, não é improvável que diante da dificuldade recorram a um procedimento ditado pelo bom senso. Então ele diz assim, que quando a gente tem tantas possibilidades, o que a gente vai fazer? Reduz. Então a gente começa a reduzir pelo mínimo denominador comum. Vamos pensar, né? O MMC. É mínimo, é o máximo, né? Não, é o mínimo mesmo, eu vou fugir da aula de matemática, tá, gente? Mas o MMC, vamos pensar, a gente reduz a um denominador comum, a gente vai lá mexer com fração, algo que é comum. Então, o que é comum para os kleinianos, para os lacanianos, e é comum para os americanos? O que é comum para esses três grupos, que são os três que o Mezan alega existir? Ele diz assim, nós hoje temos 3 psicanálises, que todas são psicanálises. Mas se eu quero transitar entre todas, eu tento pegar o comum. Automaticamente eu faço um erro que a gente vê acontecer, por exemplo, na escola. O que acontece na escola? Você não pode. Você tem um aluno com QI alto, você tem um aluno com QI baixo. Você tem um aluno que tem uma inteligência sinestésica baixa, mas tem uma inteligência lógica matemática alta. E você tem aquele que tem inteligência sinestésica alta e a inteligência lógica matemática baixa. Então, como é que você dá aula para esses dois alunos? Você não pode dar lá em cima, porque só um vai entender, você não pode dar lá embaixo, que você desmotiva esse, e aí você tem a esportiva, quer dizer, o que você faz? Você joga no meio. Então, esse muito bom não vai ser tão bom, e esse muito mal não vai ser tão mal, joga todo mundo no meio. Ele diz assim, joia, você pode fazer isso com a psicanálise. Você pode fazer uma leitura da psicanálise que seja mediana, só que você vai ter um psicanalista mediano. Olha como ele coloca. Por consequência, o empobrecimento da noção e o corte das palavras que a unem em cada autor, as noções
e as outras teses. Ele diz assim, existe um empobrecimento. E nesse processo de empobrecimento, as pessoas começam a ser cada vez mais medíocres. E consegue entender bem o sentido do medíocre aqui? Elas começam a, de fato, não avançar. Elas começam a tergiversar, falar aquilo que não desagrada nem gregos, nem troianos, né? Eu gosto de brincar assim, nem goianos, nem baianos, né? Você fica no meio do caminho, né? E aí automaticamente você não avança. Então ele diz assim, o caminho não é esse, o caminho é primeiro você entender qual o ramo que você está. E ao entender esse ramo, não invalidar o outro ramo, né? Então você não invalidaria a outra forma de se expressar. Por exemplo, quando a gente vai para o pessoal da Argentina e a gente percebe a formação dos analistas ali, a formação deles é uma formação lacaniana. Só que foi tão Lacan que o Nasio faz uma autocrítica aos argentinos, dizendo assim que se tornou tão forte em Lacan que esqueceu de todo o resto, ficou muito monótono. Eu me lembro eu conversando uma vez com uma pessoa de um país oriental, da Coreia do Sul, e ele me falava da beleza das brasileiras, né? E ele dizia assim que o que ele achava lindo no Brasil era a diversidade. Quer dizer, você não tem uma. Aí ele me mostrou a foto da Coreia, tipo assim, umas 500 mulheres, uma foto, todas lindas, mas era difícil a gente distinguir diferença entre elas. Eram todas muito parecidas, estavam com o cabelo igual, escorrido, preto, olhinho puxado, mesma tez, cor de pele, etc. Quer dizer, e assim, e eram todas bonitas. E ele diz assim: a beleza da brasileira não está que ela é mais bonita que a estrangeira, mas é que há uma diversidade. O curioso é que essa história estética que a gente pode trazer para a questão da discussão teórica é quando a gente tem diversidade, a gente tem pluralidade, essa é a palavra que o Zimmermann nos traz, né? Então, o Zimmermann repele, ele lança fora a questão do eclético, porque primeiro surgiu, não, eu sou psicanalista eclético, então eu aprendi com Freud, eu aprendi com Lacan, eu aprendi com o Erickson, eu fui aprendendo com vários teóricos, eu não estou preso a uma teoria, né? E isso se torna eclético. Eu me lembro de uma entrevista com o Gikovac, quando o Jô Soares pergunta para ele assim, você é psicanalista? E Gikovac dá risada e fala assim, eu estou muito velho para ter só uma escola, né? Eu tenho muita experiência de vida, então eu sou um psicoterapeuta, né? É uma frase bonita, interessante, né? Que é perigosa. Ela é perigosa em que sentido? Que se ela tiver a intenção de desmerecer a psicanálise. Não creio que era essa a intenção do Gikovac, e nem a intenção de quando as pessoas trazem de uma postura de arrogante, estou acima da psicanálise, né? Mas no sentido de que não dá para se prender só a um teórico, existe uma vivência. E aí o Zimmermann, ele nos traz a perspectiva de um pluralismo. Agora o Mezan nos traz a noção de que nós precisamos encarar a existência de ramos, e encarando a existência desses ramos, avançar, né? Então ele faz esse caminho. E diz assim, por consequência, o empobrecimento da noção e o corte das palavras que vão unir e vão empobrecer cada vez mais as teses, né? De onde surgem de uma ideia abstrata, pairando no vazio e cuja utilização para compreender certos fenômenos clínicos se tornará mais difícil. Ele diz assim, se você faz isso, você empobrece a psicanálise. Então, tem o seu viés, tem a sua noção. Não perca o campo do que é psicanálise, mas avança na teoria do seu grupo, né? Ele continua aqui. Os conceitos denotados por essas palavras variam amplamente de autor para autor. Ele vai pegar algumas palavras aqui e falar assim: ó, se você vai entre os kleinianos, a palavra que diz que significa tal coisa para Freud, para os freudianos americanos, é diferente do que diz para os kleinianos, que são ingleses, que é diferente do que diz para os franceses, e assim por diante. Quer dizer, o que é mais grave, ele continua, encontrará em certos autores termos não utilizados pelos demais. Então ele começa a fazer algumas citações. É o caso, para citar um exemplo, da noção de posição. Por exemplo, se você faz uma leitura de Lacan e faz uma leitura de Freud, você não consegue achar a palavra posição. Você vê etapa, né? Você vê estágio, posição não. Mas se você lê os lacanianos, eles falam de posição, eles não falam de etapa.
você não está numa etapa, você não está no estágio genital, oral, você está numa posição esquizoparanoide, numa posição depressiva. E aí, se você nunca leu Melanie Klein, você fala assim, e aí, o que é a posição? Isso me lembra um, um, uma, um meme, um charge, uma comédia que se fazia com um jogador paraguaio do Corinthians, e ele fala, lá pergunta? Mais ou menos assim, você escuta uma palestra sobre a posição esquizoparanoide, aí claro que com a sua inteligência você vai buscar posição, local, esquizoparanoide diz respeito a uma mente que se divide, né, e se sente perseguida por ela mesma. Joia, consegui entender o sentido que se dá, mas a Melanie Klein nos traz uma teoria sobre a posição esquizoparanoide. Então, a gente fazer leitura sobre os outros ramos é muito interessante. Para a gente ser seduzido por esses ramos, não, para entender que eles são legítimos também e carregam da psicanálise. Tá? Então, com esse tipo de conceito, o procedimento eclético, ó, é um nome antigo, expliquei para vocês, começou com eclético, virou plurista, né? E hoje busca-se uma maturidade sobre isso, através dessa visão do Mezan. Com esse tipo de conceito, o procedimento eclético, no mínimo denominador comum, irá certamente falhar. Então, se eu busco ser o mediano, eu vou ser o medíocre. Porque a palavra mediana não nos machuca muito, né? Mas se chamar de medíocre, machuca. A semântica disso é complicado. Então, eu não quero ser um psicanalista medíocre. E para eu não ser um psicanalista medíocre, eu tenho que entender, fazer uma leitura de um grupo que eu estou mais afim, mais vinculado, mais parceiro, que casou mais com a minha formação teórica. Isso desmerece os outros grupos? Não. Isso só me coloca no local, vou usar a palavra posição, né? Mas dando sentido kleiniano, já que faltam os equivalentes nas outras doutrinas. Ele diz assim, ó, nosso estudante, então, não deixará de formular uma pergunta aparentemente fácil de responder. Por que existem tantas variedades de psicanálise? Eu creio que todos vocês já tiveram essa discussão interna ou em grupo, né? Mas por que tantas psicanálises? Eu me lembro da Sinara fazendo uma pergunta uma vez sobre se eu poderia, já que os kleinianos atendem bem a crianças, se eu, como um psicanalista lacaniano, poderia, por exemplo, encaminhar o meu paciente para os kleinianos. O Mezan defende exatamente isso, que a gente não entenda que existem tribos com muros intransponíveis. Não, estamos dentro do mesmo tronco. Então, os kleinianos terão os princípios também nossos, do mesmo jeito. Então, a gente não precisa viver essa rivalidade. Então, ele diz assim, por que existem tantas variedades de psicanálise? Por que a herança de Freud é suscetível a tantas leituras que, finalmente, se revelam como dificilmente harmonizáveis? E ele diz assim, trata-se de uma história da teoria e da prática psicanalítica. Teoria e prática que se apresentam a um observador que se dispõe a pensar a sério e que observa sob o signo da dispersão. Então ele diz assim, houve uma dispersão. Freud nos traz uma descoberta e essa descoberta permeia todos os que se dispersaram carregam isso. E o que é isso em si? Bom, isso se chama noção do inconsciente. Por isso que vocês viram, desde o começo da formação de vocês, foi o primeiro módulo, até hoje, vai continuar sempre a teimosia, a ênfase sobre compreender o inconsciente para Freud, que não é o mesmo inconsciente de outros teóricos, que não precisa invalidar os outros conceitos, mas a gente só precisa entender como ele trata disso. Mas essa diáspora, né, e a palavra diáspora tem a ver com espalhar semente, né? Essa diáspora, quer dizer, se espalhar as sementes, frutificou, e ele vai dizer assim, joia, resultou em vários psicanalistas diferentes, que pensam diferentes. Vamos pensar aqui em Londrina. Em Londrina nós temos psicanalistas winnicottianos, em Londrina nós temos psicanalistas freudianos, em Londrina nós temos psicanalistas lacanianos, em Londrina nós temos psicanalistas kleinianos, e aí nós temos as outras ramificações que, para o Mezan, são ramificações desses mesmos ramos. Mas nós temos aí os winnicottianos, e nós temos aqueles psicanalistas que nem sabem o que é psicanálise, que ainda hipnotizam, que utilizam da psicologia positiva, que trabalham como um coach, motivador, que trabalham com PNL. Isso os invalida como terapeuta? Não. Isso os invalida como psicanalista?
eles deixam de utilizar a ferramenta básica da descoberta de Freud, de que a psicanálise dá conta de curar com o simples fato de você providenciar a fala do paciente. De uma forma diferente. Orlando, mas então os outros não curam? Curam. A psicanálise não se coloca de forma arrogante como a única teoria terapêutica do mundo. Ela é um método. Ela é um método. Então, assim, o primeiro ponto que o Mesan nos coloca é sobre essa tríplice diáspora. Então, ele já parte desse pressuposto. Temos uma dispersão e para eu entender essas escolas psicanalíticas, e eu espero nos próximos encontros nós conseguir passar para vocês entenderem por que no Brasil tem essa briguinha tão idiota entre psicólogos e psicanalistas e assim por diante, ele começa a dizer assim: podemos encarar essa dispersão num primeiro nível de modo descritivo, que trata-se de uma das três dispersões diferentes. Assim, houve uma dispersão psicanalítica geográfica, doutrinária e institucional. Então, ele começa primeiro pela geográfica. Né? Como é que é essa. Leslie, o texto que a gente está estudando, eu fui falar com a Leslie, ela caiu. Depois que ela voltar, eu explico para ela, que ela entrou, falou para ela não ficar boiando, né? Mas olha, então, depois eu explico para ela que o texto é o texto como. Leslie, você caiu, aí o texto que a gente está estudando é aquele que eu passei para vocês a história, percurso na história da psicanálise, tá? Eu passei para vocês, acho que Aí, não, estou sentada, mas é que o som não estava legal. Daí eu entrei de novo, agora o som ficou legal. ficou bom? Ah, então tá bom. Eu até Bom esqueci dia de a perguntar todos. para o pessoal se o som tá ok. Tá ok para vocês? Tá com qualidade razoável? Tá? Tá bom sim, Orlando. Ok. Orlando, Bom, aproveitando esses 5 segundos aqui, o que eu sim. tô achando interessante nessa troca de teorias, que você falou essa briga dos psicólogos no Brasil quanto à psicanálise, mas não só no Brasil. Eu li essa semana um livro muito bom até, que é A Coragem de Não Agradar, que são de 2 japoneses. E assim, eles levantam basicamente só a teoria de Adler. Eles colocam, deixam claro, né, como que a teoria de Adler poderia ali renovar toda a visão psicológica, terapêutica, e colocam a abordar de uma forma bem simples, bem bacana, assim, como seria a teoria de Adler da questão de hierarquia e tal. Só que, para isso, eles tentaram o tempo todo destruir Freud. Foi muito engraçado, porque assim, o tempo inteiro, todos os capítulos, eles estão dando uma alfinetada na psicanálise. Uhum. Que a teoria do trauma é um absurdo, que a teoria do trauma faz isso com as pessoas, porque a forma como Freud tentou colocar ali paralisava um ser humano e tal. Então, assim, para eles poderem defender Adler, eles precisavam destruir Freud. Uhum. Eu achei aquilo de um absurdo, porque, de fato, o livro é um livro muito bom. Só que eles não precisavam ter usado dessa artilharia para passar o Uhum. que eles queriam passar. E eu vejo que isso acontece em todas as outras teorias, que para você Uhum. construir uma teoria, eles de fato precisam destruir Freud no processo, né? E como se o próprio Freud não fizesse uma reciclagem, né? Porque ele avança, vai para a teoria das pulsões, depois e vai avançando. Mas a sua leitura sobre isso é bem isso. Mayra, eu acho legal você ter trazido esse livro, porque é um livro que eu já li, adorei na época, até comentei com o Orlando, gostei muito, né, de algumas coisas que eles trazem que fizeram sentido para mim. Eu, honestamente, eu não fiquei com essa impressão tão forte, talvez como você descreve, Mayra, embora exista muitas considerações que eles fazem, mas eu não tive essa impressão de um objetivo ali de destruir, sabe? Eu acho que talvez fosse mais no sentido deles explicarem essa perspectiva. E para explicar, talvez eles tivessem que fazer esse contraponto, mas não sei, se a minha leitura foi correta. De qualquer modo, é um livro que vale a pena ler. Não, é um livro muito, muito bom, eu gostei bastante. É só essa coisa, porque o contraponto deles era ir contra Freud. Então foi isso que acabou me incomodando um pouco, né? Foi eles colocarem a teoria do trauma como
uma coisa que de fato não fazia sentido. Mas assim, também essa foi a minha impressão, né? Pode ser que eu fiquei meio dodói porque eu sou do time Freud, né? Daí você tá falando mal dele, Mexeu com... deixa comigo. Mas pode ser isso também. E a gente não há necessidade de que uma teoria precise invalidar a outra, né? Ela pode ser discutida e extrair alguma coisa boa da outra. E sempre tem. Como a gente também tem defeito, né? A discussão acaba sendo essa. Eu não posso falar nada do livro porque eu não li, mas anotei aqui, A Coragem de Não Agradar, né? Isso, é um livro muito bom, ele é pequenininho, 2 sentadas você lê, Orlando. Vou dar uma olhadinha nele. Gente, o primeiro ponto que o Mezan nos traz aqui é essa questão. Existe um espalhamento geográfico. Então, o que traz essa diferenciação, essas escolas diferentes? E o objetivo é que vocês saiam desse módulo, desses encontros sobre esse texto, com a compreensão de que essas novas escolas psicanalíticas, novas escolas, a psicanálise cristã, já escutei isso, né? Eu sou cristão, eu discordo, não existe psicanálise cristã, existem cristãos psicanalistas. Psicanálise cristã não é psicanálise cristã, pode ser terapia cristã, vai pegar o padrão bíblico, etc. Como pode ter uma terapia hindu, como pode ter uma terapia dos muçulmanos, islâmica, etc., quer dizer, budista. É complicado você trazer uma teoria que pretende discutir a mente humana, não é o cérebro, não é o neurológico, mas a psique que pretende isso, e prendê-la a um dogma. É desnecessário. Isso, mas você pode ter cristãos psicanalistas, ou psicanálise, isso também já, aqui em Londrina, psicanálise hipnótica. Isso não existe. Então, assim, você vai estar dentro de um dos ramos, usando um viés como ferramenta, né? Ou não vai ter nada de psicanálise, só vai usar. Então, muitos utilizam a palavra psicanálise pela facilidade que a legislação dá de que o psicanalista não precisa estar preso a um conselho. Então, se você vê pelo próprio Cadastro Brasileiro de Ocupações, o CBO, você percebe o que é o psicanalista. É um estudante da psicanálise que há mais de 5 anos. Isso está lá na lei, não está na psicanálise em si, está no ordenamento brasileiro, né? O Cadastro Brasileiro de Ocupações fala lá do psicanalista, aquele profissional que há 5 anos consegue provar que está há 5 anos lendo e discutindo psicanálise e está associado a uma associação. Então, assim, algumas pessoas buscando esse respaldo, ou o próprio nome passou a ser elegante, passou a ser elitizado, e passou-se a haver um mito de aura de que alguém que sabe mais ser psicanalista, e não é isso. O psicanalista é um estudante da psicanálise que discute a questão do inconsciente com uma base comum. Com uma base comum. É isso que acaba acontecendo. Mas daí o Mezan, voltando ao texto em si, ele diz assim: seus principais centros da psicanálise são hoje Inglaterra, França e Estados Unidos. Então, ele fala assim: os grandes centros formadores do pensamento psicanalítico, você vai ter psicanálise no mundo inteiro, mas os centros formadores teóricos, Inglaterra, França, Estados Unidos. E ele diz assim: na América do Sul tínhamos até pouco tempo atrás a Argentina. Então, só que a Argentina está com o viés francês, com o pensamento francês. Então, mas e na Itália? Nós temos aí o Caligares, que enriqueceu tanto a psicanálise brasileira. Ele era italiano, mas a psicanálise dele não é italiana, a psicanálise dele é a psicanálise francesa. Né? Então, esses são os grandes centros geográficos. Ele vai começar a discutir nesse primeiro tópico que isso vai acontecer por uma questão logística, simples. As pessoas, Freud e os psicanalistas precisam sair da Alemanha, estão sendo perseguidos ali, estão morrendo. A Sabine Spielrein na Rússia é assassinada, né? Para ter uma ideia, Sabine Spielrein é aquela que foi amante do Jung, que está escrito na história O Método Perigoso ou Na Jornada da Alma. Ela vai para a Rússia, começa a trabalhar com psicanálise com criança, né? Ela é assassinada pelo regime da época ali. Você vê Freud, se ele não escapa da Alemanha, junto com os livros dele, era capaz de ir para a Câmara de Gás também, a família dele toda. Então, os psicanalistas fogem para onde? Para a Inglaterra. Então, naquele primeiro momento.
E só que a peste, usando a linguagem do Freud, desde 1910, já tinha chegado nos Estados Unidos com as próprias palestras do Freud. Detalhe, a turma de sábado, eu estou discutindo o texto 5 lições da psicanálise. Então, vocês não tiveram nenhum encontro comigo sobre essas 5 lições da psicanálise. Os temas são os mesmos, porque é o tema teórico, né? Então, nós terminamos, a turma de sábado, a gente terminou de discutir agora sobre o inconsciente, de Freud, e aí começamos a discutir as 5 lições, para depois a gente entrar num outro texto que fala sobre narcisismo. Então, Freud vai para os Estados Unidos, apresenta a teoria psicanalítica, e a partir desse start dele que desencadeia. Só que os Estados Unidos têm o princípio dele. Primeiro, psicologia lá não é graduação. Começa por esse pequeno detalhe. No Brasil, psicologia é graduação. Psicologia nos Estados Unidos é pós-graduação. E o que é psicanálise nos Estados Unidos? Uma especialização da medicina. Então, assim, percebe? O contexto é muito diferente. Então, lá você pode ser terapeuta, mas você quer ser psicólogo, você tem que fazer uma graduação, uma pós-graduação em psicologia. Você quer ser psicanalista, você tem que ser médico e ter uma especialização em psicanálise. Então, você, psicanalista, saindo daqui, com a sua história de psicanálise, que você seja renomado, que participe da melhor sociedade aqui, não importa. Livros escritos. Chegou nos Estados Unidos, você não será psicanalista se você não for médico. É a escola deles. E só que isso trouxe uma maldição para eles. A psicanálise americana morreu. A psicanálise americana é pobre. Ela cedeu à categorização, aos padrões psiquiátricos, à farmacologia. Então, nós não temos uma escola psicanalítica americana tão profícua. Ali ficou a escola da psicologia do ego. A gente vai estudar isso depois com mais detalhe, tá? Então, não vou adentrar nisso, porque a gente vai ter um encontro só para estudar para estudar como é que é a psicanálise americana. Mas olha como é que a Laplanche Pontalis fala sobre essa discussão da psicanálise e essa possibilidade de ramificações. A psicanálise nasceu há cerca de 3/4 de século. O movimento psicanalítico conheceu uma história longa e atormentada. Grupos de analistas foram criados e numerosos países nos quais a diversidade dos fatores culturais não pôde deixar de ter ecos sobre as próprias concepções. A gente precisa entender uma coisa. Tenta imaginar, por exemplo, uma pessoa que funda um pensamento, uma escola, e cria um organum, né? Vamos pensar aqui no Comte, Augusto Comte, positivista. Ele monta uma forma filosófica de pensar, uma religião científica, e ele cria tudo, está tudo montado. Então, quando você se torna ali um positivista, né? A Leslie sabe desse tema mais do que eu, porque é da área dela, sociologia. Então, quando se apresenta, vem um pacote fechado, hermético, com quase que uma constituição própria. Quando Freud apresenta a psicanálise, ele não apresenta nesse formato. Freud faz um movimento psicanalítico, ele faz uma discussão. Freud é médico. Ele começa a questionar as bases da medicina para elucidar e explicar a psique. Ele percebe que a medicina não tem ferramentas. E o tempo todo ele, como médico, vive dizendo: a medicina faliu nesse ponto. A medicina não dá conta. Os psicólogos, os psicanalistas americanos não ouviram essa parte do Freud. Ele fala lá para eles e diz assim: olha, que bom que eu estou falando para a grande maioria não médica, porque a psicanálise é para não médicos agora, porque a medicina não tem ferramentas para isso. A medicina trabalha com o corpo, trabalha com pessoas que adoecem, a psicanálise trabalha com mente, o tema é muito parecido, né? Os pacientes vão para os dois caminhos, mas a psicanálise é autônoma. Mas Freud está construindo, e ele, aí vem a metapsicologia, né? A cada estudo de caso ele renova, revalida, ele aceita. O pessoal diz que o problema de Freud é ser arrogante, é o oposto em tudo isso. Ele aceitou, disse que ele podia simplesmente bater o martelo: ó, isso aqui é psicanálise, fechou, e o que fugir disso não é. Ele não faz isso, ele permite a discussão, ele coloca uma coluna básica, né? Aquilo que diz isso é psicanálise. Mas aí tem os ramos, o que você vai poder discordar. Então, esse movimento psicanalítico nasce com Freud. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele não diz que nasceu dele, ele diz que nasceu de Breuer e daquele contexto. E depois, nas conferências, ele diz assim: nasceu dele, porque daí ele já está mais maduro. Ele fala assim: quem comprou a briga de tudo, quem perdeu amigo, perdeu dinheiro, perdeu trabalho, quando a psicanálise fui eu. Então, eu fundei a psicanálise. Então, tem esses dois momentos do Freud.
Primeiro que ele é humilde, e depois que ele é realista, e de fato ele comprou briga, ele perdeu amigos, ele perdeu trabalho, ele foi achincalhado, ele foi humilhado, constrangido. Esse foi o caminho dele. Então, diz assim, a dispersão foi por países, por uma questão simples. Por que a França, a Espanha e Portugal falam línguas latinas tão diferentes? Porque geograficamente foram se fechando. Por que temos Espanha e Portugal, que inicialmente eram o mesmo país, e depois fazem uma divisão, e se tornaram duas línguas diferentes, espanhol e português? Porque foram se fechando e construindo sua própria linguagem. Então a psicanálise vai no mesmo caminho. Um grupo de psicanalistas que vão para a Inglaterra começam a criar, por meio da geografia, um jeito de se discutir psicanálise. Um grupo de médicos franceses lendo Freud, discutindo sobre Freud, mas com uma formação filosófica. Olha, a medicina na França, ela estava mais voltada também para a filosofia, havia estudos sobre a filosofia, diferente do que era feito na Inglaterra. Então, automaticamente, tem uma outra forma de discutir. E um grupo de pessoas que vão para os Estados Unidos e levam a psicanálise tem um jeito americano de discutir psicanálise. Quando Freud apresenta as discussões sobre os desejos femininos, aí, e sobre a questão do Édipo, uma mulher chega e interrompe Freud e fala assim, mas aqui nos Estados Unidos nós não temos a mesma sanha e o desejo das europeias. Quer dizer, Freud só pode dar risada diante disso, quer dizer, como se a cultura anulasse o jeito humano de ser. Eu faço um hiato aqui, porque é o que eu escuto, por exemplo, do Forbes, que eu respeito demais a postura dele, o nome que ele criou, a forma como ele trouxe Lacan para o Brasil. Então, assim, longe de mim trazer tocar na imagem de alguém que só trouxe benefício para a psicanálise, mas quando ele fala aquele projeto dele de discutir o próprio Édipo horizontalizado, uma sociedade que está sendo diferente, não dá para discutir mais Freud nos termos dessa pós-modernidade, e eu acho que a gente está arranhando o verniz, achando que estamos pegando o cerne da madeira. Assim, existem coisas que são extremamente humanas, que são estruturadas no momento tão tenro, que a relação com o outro, que não é a figura paterna e materna, inexiste, independente da sociedade na qual eu vivo. O bebê será um bebê com os vínculos com pai e mãe em qualquer comunidade ou cultura, a não ser que esse bebê passe a ser sustentado e vinculado por uma máquina, como a gente vê, por exemplo, em Matrix, né? Onde não há nenhum contato com o outro, e aí a gente vai ter uma ilusão sendo formada na mente dessa pessoa. Do contrário, qualquer ser que cuide do bebê vai construir o vínculo de o eu, o tu e o ele. Então, assim, quando a gente traz essas discussões, nós temos discussões para o resto da vida. E nós vamos chegar em algum lugar? Nós vamos amadurecer por um processo... por um processo... a palavra do Hegel está me fugindo, de Platão, de tese, antítese e síntese. Me lembrem, o Alzheimer me pegou aqui agora, e a minha área, hein? Que coisa feia. O processo da construção de uma... É o processo da lógica, né? Então, mas a lógica aristotélica. Mas assim, falhou agora o nome. Nossa, que coisa. Mas eu vou lembrar daqui a pouco. Eu falo para vocês. Mas assim, esse processo lógico de construção do raciocínio é um processo de agregação do outro que se soma àquilo que... Eu só posso melhorar meu conhecimento se eu enfrentar o contrário. É o princípio da ciência, é o princípio da lógica, é o princípio do conhecimento. Mas se eu começo a me fechar, começa a ficar cada vez mais cada vez mais voltado para um umbigo. Eu deixo de me validar. Então, eu tenho aqui... Você está falando, você quer a palavra dialética? Isso. Obrigado. Dialética. Obrigado, exatamente. A dialética, né? Então, eu tenho esse processo dessa construção dialética. Então, todas as vezes que eu me aproximo do outro que não sou eu, né, que denuncia aquilo que eu não sou, isso agrega algo que sou não sendo.
Ó, é bem interessante. Algo que eu sou não sendo. Quer dizer, eu, psicanalista freudiano, com uma leitura de Freud, no momento que eu sou confrontado com o Adler toca em pontos que eu não pensava como Freud, mas que agora eu posso pensar, inclusive para invalidar. Ó, eu não estou obrigado a pensar igual. Eu estou obrigado a pensar, talvez até para dizer, olha, não concordo, ou concordo. Percebe a riqueza de tudo isso? Mas isso só vai acontecer no mundo onde eu dou conta de lidar, de dialogar, de aceitar o contrário, de aceitar esse processo de oposição. E Freud fez esse caminho. Então, se a gente buscar assim, por que se dividiu tanto a psicanálise? Porque Freud foi fraco? É o oposto, porque Freud nos trouxe esse processo libertário. A psicanálise não é buscada pelos psicanalistas como regulamentada. Vocês vão ver fakes aí dizendo, a psicanálise não é regulamentada no Brasil e por isso ela não é legítima. É o oposto. Ela é legítima herdeira do pensamento freudiano por não querer ser regulamentada. Nós precisamos de um conselho de psicanálise. Não precisamos, não. Nós temos que lutar contra a formação de um conselho de psicanálise. Claro que existe um comodismo. Se eu tenho um conselho de psicanálise, aí eu tenho um grande pai que vai poder me dizer o que é psicanálise. Olha o engano, né? Então eu tenho um grande pai que me diz isso é psicanálise, isso não é psicanálise. Porque com a psicologia acontece isso. O conselho de psicologia diz o que é o psicólogo e o que não é o psicólogo. Ele diz, ele não discute, tá, gente? Tudo bem, ele pode discutir entre os seus grupos. Eu me lembro quando eu fiz uma especialização na área de intervenção com crianças, e eu trabalhava nessa área, eu me lembro, fui na infância e juventude, na promotoria de infância e juventude, e a discussão era sobre intervenção não invasiva. Os juízes precisavam que um psicólogo, por exemplo, buscasse de uma criança que presenciou o pai, vamos pensar num quadro fictício, né? Muito real, mas uma criança que presenciou o pai matando a mãe, ou agredindo a mãe. E a mãe morreu. Então, qual a única testemunha daquele ato? A criança. Só que, por exemplo, você não pode chegar para a criança por vários fatores, para não traumatizá-la de novo, ou porque você vai afetar a relação pai-filho, chegar para essa criança e expô-la à cena diretamente. Então, a psicologia não é a psicanálise só, mas com viés psicanalítico, de projeção. A psicologia tem ferramentas de diagnóstico, de compreensão, de conseguir entender e relatar de forma científica o que a criança está dizendo, por meio do desenho da criança, da fala, da brincadeira, etc. E aí o Conselho de Psicologia em Brasília proibiu os psicólogos de fazerem esse tipo, né, eu acho que é a resolução número 10, não tenho certeza absoluta, de proibir os psicólogos de fazer esse tipo de abordagem quando se tratasse de crianças que tivessem visto, porque era, segundo aquele Conselho de Psicologia, se aquela criança depusesse contra o pai, você de novo exporia ela a um grande sofrimento psíquico, porque ele seria o denunciante do pai. Quer dizer, ele teria perdido o pai no ato e agora ele se tornava autor dessa perda. Então, eles isentavam a criança disso e o psicólogo estava proibido. Olha, isentar a criança disso é uma discussão teórica bem interessante. Eu não quero prejudicar essa criança. Eu acho que depois esse pai é condenado, essa criança carrega um trauma de que o pai foi para a cadeia ou morreu na cadeia porque ela testemunhou. E se for mentira, depois, quer dizer, ela era uma criança, quer dizer, trazer um peso muito grande para uma criança, desnecessário. Jóia, isso é legítimo, isso é discutível. Agora, um conselho diz assim: você, psicólogo, está proibido de fazer essa intervenção. Isso fere a liberdade que o psicólogo pode ter de pensar diferente. Quando você diz assim que o psicólogo não pode tratar de um homossexual, e aí, se um psicólogo diz que trata de um homossexual, ele é processado porque ele está disseminando cura gay, é complicado isso, porque você pode chegar e discutir, olha, a homossexualidade não é doença, a homossexualidade não tem que ser tratada como doença, o homossexual tem que ser respeitado na sua escolha, tudo isso é legítimo, é maravilhoso, constrói, mas quando o conselho vem e diz assim, se você fizer isso, eu excluo você do conselho, eu tenho uma regulamentação, eu tenho um grande, poderoso superego superior ao meu, e é contra isso que a psicanálise luta. Eu tenho que dar conta de conglomerar meus colegas que pensem diferente de mim. Nós estamos, por exemplo, no nosso percurso, que é pequeno, é um grupo pequeno, com uma formação, nós começamos a nos formar a partir de 2012. Então, assim, nós temos aí 9 anos de existência, já 9 anos, né? Mas, assim, só 9 anos. E percebe a ênfase? Já 9 anos, só 9 anos, depende do ângulo que você está olhando. E se você olha por um lado, nossa, já passou tudo isso, você olha para o outro, nossa, só tem isso, é muito recente, poucos analistas formados,
Mas nós temos lacanianos, nós temos freudianos mais puros, nós temos kleinianos, simpatizantes, temos junguianos, né, que onde a gente diz não é psicanálise, mas está ali, tem a liberdade de se expressar, de falar, e a gente tem que dar conta de lidar com isso. A gente conta uma piada, brinca, um fala do outro, e entende que só a discussão é racional. Agora, se houvesse um conselho, isso você salva. Por quê? Olha, se você pensa assim, você vai ser punido conforme a resolução tal, tal, tal. Entende? Então, olha, o que o Mesan está colocando é isso. Trata-se de outra coisa. Os referenciais do que é psicanálise, de como se deve praticá-la e pensá-la, são extremamente diferentes dos países. Está dizendo assim, porque ele começa a discutir assim, a produção psicanalítica no Brasil é inferior à produção psicanalítica francesa. Ele diz assim, somos referencial diferente, pensamos diferente, nossa cultura é diferente. E ele coloca assim, a gente tem que ver, primeiro, o reflexo da nossa colonização cultural, que consiste em valorizar o que se faz em Paris. Quer dizer, no Brasil, eu me lembrei assim, o tio da minha esposa, ele trouxe uma vez um figo da Pérsia, que é fruto de um cacto. E aí ele trouxe... De acordo com o dicionário online... Meu Google quis responder aqui o que era figo da Pérsia. Mas assim, ele trouxe, a esposa dele comeu, não achou muito... É meio sem graça e tal. Aí ele pegou uma reportagem dizendo que essa era a fruta que a rainha Elizabeth mais gostava, que é caríssima. Pronto, ficou gostoso. Por exemplo, ao invés de a gente falar, por exemplo, que tal coisa ela é imprescindível, sem ela não acontece aquilo que você está discutindo. Uma coisa você fala assim, outra coisa você fala assim, isso é um sine qua non. Olha que legal, né? Você usou uma expressão sine qua non, né? É a mesma coisa das pessoas usarem palavras em inglês, né? Eu tenho um paciente que sempre fala assim, nossa, Orlando, eu estava com uma paura. A paura é uma fala italiana sobre o medo. Mas quando ela usa a palavra paura, parece que é um medo maior, né? Então, como a gente fala assim, nossa, fulano, isso é o meu feedback, né? Eu não posso falar um processo de retroalimentação, isso é o fomento, não, é feedback. Então, a gente usa palavras de efeito porque elas já adquiriram um sentido pleno de tudo isso. Mas isso é um problema brasileiro. Um problema cultural. Então, quando eu leio um autor francês, olha que legal, é um autor francês, ele é famoso, não sei o que, eu li o Anzier, eu li o Lacan, eu li a Pontalis, né? Aí você vai ler um brasileiro, Zé Antônio, não sei de quê, né? Eu lembrei do português, de um professor meu que chegou na Alemanha, e ele viu assim um concerto de João Sebastião Ribeiro. Ele falou, nossa, que legal, João, deve ser um luso, né, um português, um brasileiro, foi ver, não, é Johann Sebastian Bach, né, João Sebastião Ribeiro. Então, assim, o nome Johann Sebastian Bach é bonito, João Sebastião Ribeiro, qualquer pessoa tem esse nome. Cultural, né? Chamamos nossa cultura de uma cultura de cultura vira-lata, né? Uma baixa autoestima. É verdade. Temos muito disso. Então, o Mesan começa a dizer isso, a gente tem que começar a entender isso. A diferença percebida ao atraso brasileiro por preguiça ou ignorância, ou por qualquer outro obstáculo, ainda não se acatou aqui a verdade proclamada em qualquer esquina de lá. Quer dizer, na verdade, não funciona nesse mesmo caminho. Eu lembrei de um paciente meu que, ele estudando, fazendo o mestrado dele no exterior, uma professora, ele foi pedir um prazo, mas não era um prazo, tipo, o trabalho tem que ser entregue hoje, ele teve um problema de saúde real, ele foi pedir para, tipo, entregar na semana seguinte, coisas que outros também pediriam, e ele não estava fora da normalidade. Quando ele começou a falar das dúvidas dele, aí ela já cortou, ele falou, olha, você que é latino, né, não venha me enrolar como os do seu país, e já generalizou ele, e isso mexeu tanto com os brios dele, que ele passou a tirar só 10 da matéria dela. E aí vem a questão, ele mudaria algum conceito da forma como ela vê os latinos, como procrastinadores, como desleixados, como... Não, é o caminho que ela vê. Então, o que o Mesan está colocando isso, quando a gente coloca, não tem muita literatura, é porque a gente não lê a literatura daqui. A gente vai perceber que a psicanálise brasileira, desde 1930, se escreve sobre psicanálise no Brasil. Os primeiros médicos, se a gente for estudar psicanálise no Brasil, os primeiros médicos que buscaram a psicanálise começaram a tentar teorizar. É que nós tivemos uma história. Primeiro tivemos médicos que estudavam psicanálise. Depois passamos a ter psicanalistas. Então, aí
que a gente vai entender depois porque que a medicina entra nessa briga, não deveria ter entrado, e ainda bem que depois reconheceu o seu espaço. Depois a psicologia, numa briga com a medicina, a psicologia, com a briga com a medicina, passou a ter um problema com os psicanalistas não médicos. Quer dizer, uma coisa ridícula. A psicanálise chega no Brasil em 1930, a psicologia chega no Brasil em 1960. A psicanálise no Brasil é mais velha que a psicologia. E aí vem um grupo de psicólogos dizendo que só eles são detentores legítimos da psicanálise. Quando eu vejo isso, eu tenho duas formas de enxergar. Estou diante de um ignorante, que por mais que eu fale, não vai aprender nada, então eu não vou me contaminar com a burrice dele, e a minha vontade é falar assim, você precisa ler um pouquinho mais, né? E talvez nem fale isso, porque eu vou entrar numa briga besta, deixo para lá, ou estou diante de uma pessoa que não conhece, porque não leu, e eu posso, olha, e aí eu apresento a teoria, a pessoa talvez entenda, né? A segunda possibilidade que o Mezan coloca no texto dele a segunda nasce de um reflexo de defesa. Então, assim, nós acabamos valorizando outros países por uma defesa. Olha, a boa psicanálise é a praticada no Brasil. Então, por um lado, a psicanálise brasileira não presta. Por outro lado, não. Aqui no Brasil tem uma boa psicanálise. Bebida nas inexauríveis fontes do bom seio inglês. Por quê? Porque a formação psicanalítica inicial, ela vem ali da Inglaterra, do berço inglês. Porque os psicanalistas da Suíça, da Alemanha, estão agora situados na Inglaterra, e é esse que vem, e as pessoas que iam fazer suas especializações traziam esse conceito. Então se constrói a primeira psicanálise brasileira com esse viés. E aí, quando você traz uma psicanálise francesa, não, isso é anátema, isso é blasfêmia, isso não coaduna, né? O professor Dionísio ele tem uma expressão legal sobre psicanalistas, ele diz assim, nós temos os psicanalistas e nós temos os lords psicanalistas. E aí ele vai dizer assim que temos aqueles psicanalistas de cartola e bengala, que acham que são mais psicanalistas do que aqueles outros psicanalistas que estão pouco ligando se você usa boné, chapéu ou não usa nada, mas estão interessados nos conceitos do inconsciente. A IPA, né, a Associação Internacional de Psicanálise, International Psychoanalytic Association, ela tenta se colocar como a única associação que associa psicanalistas. Eu me lembro de uma aluna, né, hoje psicanalista nossa, foi para Portugal, teve duas que foram para Portugal, tem uma agora que está também na Inglaterra, e vai para Portugal, e quando ela vai para Portugal, ela pediu para mim, para eu descobrir uma sociedade que ela pudesse buscar o registro dela lá. E ela, nesse meio tempo que eu estou procurando, ela foi numa sociedade e levou um susto, porque a sociedade era vinculada à IPA. Então, para eles, assim, só seriam psicanalistas os médicos. Olha, só os médicos, nem psicólogo podia ser psicanalista. Então, assim, você vai encontrar esse padrão, é internacional. E é isso que o Mezan está colocando, né? Bebida, o que em Paris se denomina psicanálise não é mais do que uma aberração a ser explicada, invocando o que quiser. E daí ele começa a dizer assim, então você vai encontrar uns que vão falar mal de Lacan, outros que vão falar mal dos freudianos puros. Em ambos os casos, o que resulta da explicação é o conforto narcísico de estar do lado certo. Ele diz assim, o que existe é o narcisismo. E o narcisismo bairrista diz assim, a escola que eu estou é a certa. Onde é que você estudou psicanálise? No percurso psicanalítico. Aí você vai, onde é que você estuda psicanálise? No Lalande, né? O Ferdinando, conversando com uma pessoa do Lalande, ele tinha, acho que ele foi ver não sei se era uma sala para alugar na época, alguma coisa, aí a pessoa falou, olha, eu não conheço a escola que você fez sua formação, e aí você me desculpa, porque aí, de forma educada, invalidou a formação dele. E o Ferdinando, ok, entendeu, e vida que prossegue, montou o consultório dele e tal. Aí um dia, essa mesma pessoa, que continuou contato com essa pessoa, veio e falou, olha, quando você quiser agora, você pode, estamos à disposição. Percebemos que você é de uma formação séria. Eu achei, inicialmente a gente fica magoado, fala, poxa, invalidou a formação, e depois percebeu que as pessoas que se formam no percurso psicanalítico são pessoas que encaram a psicanálise como psicanálise, são sérias, e passou a respeitar.
Já foi um ponto interessante. E eu achei bonita a maturidade do Lalande de entender que ele tem a formação deles, a seriedade, o método deles, e de não invalidar outros que têm outro caminho. Por quê? Porque é um processo narcísico, imaturo. Eu achei imaturo o pessoal do Livre Associação, uma professora que era do Livre Associação, onde o Walter, na UEL, encontra com ela: ô, professor, eu queria participar do grupo de discussão de psicanálise aqui da UEL, e ela disse assim: ah, mas é só para psicólogos. Eu disse: não, eu já sou psicanalista, atuo há tantos anos, minha formação foi no percurso. Ela disse: ah, não, tem muita gente aí que... E aí invalidou o percurso sem conhecer o percurso, invalidou a formação dele sem conhecer, e disse: olha, eu estou há 16 anos fazendo minha análise, e até hoje eu não posso me apresentar como psicanalista. E aí o Walter ouviu aquela cena dantesca, estranha, de uma pessoa que se apresenta como psicanalista, mas como a única psicanálise legítima em Londrina, a da UEL. Fala sério, vai fazer terapia, vai discutir o seu narcisismo. Percebe o caminho? Vale a pena conversar com pessoas. Vou pegar a palavra que a Sinara me ajudou a lembrar, dialética. Vai existir uma dialética positiva, né? Isso vai ter briga, confronto, a pessoa vai tentar provar que a sua formação é superior ou inferior. Aí você fala: todo mundo da UEL é assim. Não, eu fui num curso da UEL sobre psicanálise, eu estava ali quietinho, como se eu fosse um aluno de psicologia e tal, e de repente eu vi o psicanalista, o psicólogo, dando aula para nós todos ali, e falando e elogiando as sociedades psicanalíticas não acadêmicas, elogiando a formação e o quanto aquilo era produtivo para a psicanálise, lá na UEL, na mesma UEL que tem um bairrismo enorme, que só dá pós-graduação em psicanálise para psicólogos ou médicos. A pessoa teria que fazer uma entrevista ainda, se for médico. Isso formado dentro de um seio filosófico, né? Os winnicottianos têm um apoio muito grande no departamento de filosofia da UEL. Então, o Mezan começa a discutir esse bairrismo, essa formação, e ele está nessa segunda possibilidade da diáspora, quando ele fala dessa dispersão doutrinária, e as pessoas, por narcisismo, começam a se firmar: a psicanálise boa é de tal lugar, a psicanálise boa é de tal lugar, né? Vou fazer especialização em tal lugar, né? E em ambos os casos, o que resulta da explicação é o conforto narcísico de estar do lado certo, acompanhado pelo desprezo do que possa significar essa divergência na própria concepção da natureza da psicanálise. Isto é, por que a divergência é suprimida em nome de uma lógica tosca, na qual só existem verdades absolutas e erros integrais? Ele diz assim: isso não é psicanálise, mas é isso que fez a psicanálise ser tão bairrista em alguns pontos. Ele arremata aqui: o clima psicanalítico, as questões julgadas pertinentes, o modo de construir teoria a partir de um conjunto de evidências partilhadas e, por isso mesmo, raramente interrogadas, são governados por referenciais teóricos amplamente divergentes. E, no entanto, a origem de todos esses referenciais é Freud. Quer dizer assim, brigam, mas o material é comum, é Freud. Então, poderiam não brigar, discutir a partir de Freud, entender que eu tenho direito a interpretar diferente, a interpretar isso. É interessante a gente perceber, discutir por que Sócrates nunca escreveu nada, porque ele dizia que no momento em que você escreve, você congela a ideia, congela o pensamento. E ao congelar o pensamento, ele não tem mais nada da filosofia, tem alguma coisa presa no tempo, uma fotografia. E essa é uma das teorias por que Freud não teria, por que Sócrates não teria escrito nada. E hoje nós lemos sobre Sócrates a partir de Platão. Automaticamente temos o quê? Interpretação. Então o que nós temos são interpretações do próprio Freud. E aí a gente vai entender assim como é que se constrói também esses três ramos da psicanálise a partir dessa interpretação. Então, eis-nos diante de um novo problema da história da psicanálise. Ele diz assim: como e por que se construíram esses referenciais teóricos? Eu tenho referencial teórico francês, eu tenho referencial teórico inglês, eu tenho referencial teórico americano. Por que se construíram esses referenciais? De onde vêm suas armações conceituais? Por que tiveram sucesso maior ou menor em diferentes épocas e lugares? Ele diz assim: levar a sério a ideia de uma história da psicanálise, não enquanto uma
sequência de percalços externos e contingentes em seu trajeto, referentes apenas ao movimento psicanalítico, quer dizer, levar a sério a psicanálise e entender que ela não é uma construção linear, mas ramificada. Né? Ele vai dizer assim, cisões, divergências, emigrações por motivos políticos, etc. Mas, enquanto algo intrínseco ao desenvolvimento teórico da disciplina fundada por Freud, a extraordinária resistência dos psicanalistas a admitir que suas formulações, além daquelas às quais aderem, possam ter validade teórica e prática. Quer dizer, eu preciso entender que, por conta da prática clínica, e por eu ser um ser pensante, essa discussão do que é psicanálise passou a dizer assim, eu só consigo entender o tronco. Os ramos eu tenho que respeitar, que poderão ser diferentes. Gente, para a gente contextualizar isso, hoje nós estamos vivendo no Brasil, eu creio, infelizmente no mundo também, uma discussão sobre o ato médico e sobre a questão da escolha médica sobre os medicamentos. É a questão do off-label. Né? O médico pode receitar para o seu paciente. Isso é discussão agora, essa CPI louca, discutindo, tentando tirar do médico o direito dele do off-label, quer dizer, do médico receitar para o seu paciente aquilo que ele, por sua clínica, entende ser adequado. A gente vê discussões interessantes, não sei se vocês já viram discussões, se alguém acompanha o Larry Ribeiro, por exemplo, eu acompanho uma discussão dele bem interessante, onde ele defende o uso do limão em jejum. E aí vem um médico acabando com isso, dizendo que isso vai acabar com a pessoa, com o estômago, não sei o quê. E aí eu achei a elegância do Larry Ribeiro para falar do colega dele é linda, e quem dera todos os psicólogos e psicanalistas tivessem a elegância dele para falar mal do colega. E ele diz assim, olha, porque ele também ele é grossinho quando ele quer ser grosso, mas nesse momento acho que ele foi de forma irônica, elegante. Ele disse assim, o nosso colega talvez tenha se esquecido que o pH do limão, de fato, é alto, mas misturado com água é inferior ao pH do estômago, então ele não vai agredir o estômago. E ele começa a trazer toda a teoria e apresenta, fala assim, então, eu não vou dizer que o nosso colega está errado, mas acho que ele se esqueceu desse pequeno detalhe. Então, assim, quando a gente engessa a teoria e ela diz assim, isso, é a frase que vocês têm ouvido muito, isso é ciência, isso passou a ser cientologia. Cientologia é seita, é religião. Quando você diz que isso é ciência, Karl Popper deve virar na cova várias vezes, porque a ciência só é possível se ela puder ser refutada. E ela só poderá ser refutada se estiver num ambiente de liberdade onde eu possa dizer aquilo que todo mundo diz que não é. Tenta imaginar num mundo onde acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra. Né? Então nós temos ali uma discussão e de repente chega um teórico e diz, olha, eu acho que é a Terra que gira em torno do Sol. Vamos queimar você na fogueira. E vemos aí Copérnico, toda essa discussão, né, onde a gente começa a Galileu, né, toda essa discussão onde a ciência é regida por dogmas. Nós já escapamos disso. E a gente está vendo um grupo de pessoas que começam a trazer dogmas para o científico. O que a psicanálise faz é dizer assim, não temos dogmas psicanalíticos, temos paradigmas, onde se eu não os tiver, eu vou invalidar uma sequência teórica. Se eu não tiver o primeiro andar, o segundo andar vai cair. Então, se eu não tiver a percepção, a noção do inconsciente freudiano, da questão das relações transferenciais e do nome das patologias, da estrutura clínica, se eu não tiver esses andares, eu não terei uma teoria toda. Eu jogo fora ela toda. E eu posso jogar fora? Pode, só que você vai ter que ter uma outra perspectiva. É diferente de você dizer assim, só a psicanálise cura, só a psicanálise é a teoria. E aí nós vamos vir com outra discussão. Qual psicanálise? Qual? É a inglesa? É a francesa? É a americana? É a argentina, mas a argentina é francesa. Não, é a alemã, mas a alemã é a inglesa. Não, é a psicanálise brasileira, mas o Brasil é pior ainda, é igual dizer que alguém é branco ou negro, o índio no Brasil. Não tem mais pura raça, isso não existe, nem na psicanálise. No Brasil nós demos conta de misturar tudo, né? Então, esse é o segundo. Existe, então, a dispersão doutrinária. E ele coloca a terceira dispersão. Então, a primeira dispersão geográfica. Então, os psicanalistas foram
para vários países, escaparam para esses países, e lá eles formaram seus grupos. A psicanálise se constrói não na academia, não se constrói com viés do atendimento. Um analista é formado a partir do divã, a partir da clínica. Essas pessoas começam a discutir psicanálise, acham gostoso discutir, montam seus grupos. Claro que aquele analista que começou a atender aqueles pacientes, ele se torna agora um didata, ele é o mais velho dali, ele é o mais inteligente, mas não, ele só é o mais velho. É só isso. E agora os outros vão estar junto com ele e todos vão aprender com isso. Forma-se um grupo de psicanalistas. E se ele é uma pessoa com uma forma inglesa de ver a psicanálise, automaticamente todos os colegas dele farão uma leitura inicial inglesa. E forma-se, então, uma escola psicanalítica. Mas a influência é francesa. Foi um médico que foi para a França, aprendeu psicanálise lá, foi titulado lá, veio para o Brasil, vai fazer um grupo francês. E assim por diante. Então, dispersão, primeiro, geográfica, segundo, doutrinária, ninguém quer estar no lugar que está errado. Se alguém me perguntar assim, mas por que você acha que a psicanálise lacaniana é a que melhor explica Freud? Olha, porque se eu achasse que era kleiniano, eu estava junto com os kleinianos. E se eu achasse que é do pessoal da psicologia do ego, eu estaria junto com o pessoal da psicologia do ego. É motivo simples, né? Doutrinário, eu estou ali. E por uma questão narcísica, a gente acaba defendendo o quinhão da gente, criando identidade. É a mesma coisa você chegar para um católico e dizer assim, por que você acha que os católicos estão certos e não são os evangélicos? Olha, se o católico achasse que o certo é o evangélico, ele deixaria de ser católico e se tornaria evangélico. E você chega para o evangélico, mas por que você acha que você está certo e o católico está errado? Mesma lógica. Sabe, umas perguntas assim que falta raciocínio e cria muita animosidade, confronto. Hoje eu leio Freud com uma visão leve lacaniana. Por quê? Porque é o que eu conheço, é o que eu aprendi a conhecer. E se eu talvez tivesse conhecido o viés kleiniano, talvez eu estivesse hoje advogando uma postura kleiniana. Então eu tenho que entender que os kleinianos, os winnicottianos, o pessoal do Bion, eles têm um motivo para eles estarem naquele caminho. Eles não podem ser invalidados e são psicanalistas. E aí ele coloca o terceiro ponto, que é o institucional. Essa é a briga, a grande briga. Olha como ele começa a colocar. Sabe-se que a associação, a IPA, essa Associação Internacional de Psicanálise, fundada por Freud. Quem fundou a IPA? Freud. Por que ele fundou a IPA? Para que a psicanálise não ficasse tão dispersa ao ponto de não se saber o que era psicanálise. Ele funda a IPA, o Jung foi presidente da IPA, depois, quando tem a cisão, os suíços saem da IPA, depois a própria IPA fica contra o Freud. Olha, ele funda a IPA, depois a IPA fica contra o Freud. Percebe os confrontos começam a acontecer? Então, fundada pelo próprio Freud, já não representa, apesar dos seus protestos em contrário, a única organização legítima dos psicanalistas. Só para vocês terem uma noção, tá, gente? Olha o que o Mezan coloca. Só no Rio de Janeiro existem atualmente cerca de 20 instituições que fazem da psicanálise seu ponto de convergência. Só no Rio, 20. Se a gente for para São Paulo, vamos multiplicar mais isso. Se a gente for para o Rio Grande do Sul, vamos pensar em Londrina? Londrina, eu vou contar aqui do que eu me lembro, do que eu sei, e talvez já até tenha mais. Nós temos que formam psicanalistas, Espaço Escuta, Livre Associação, Lalang, UEL, Unifil, Percurso. Agora tem a psicanálise hipnoterapêutica. Já listei 7 aqui. Deve ter mais ainda, que me falhou a memória. Né? Não sei se é outras faculdades que têm psicologia também têm os seus grupos formadores. Como as faculdades formam psicólogos, esses psicólogos muitas vezes não precisam de uma associação psicanalítica. Deveriam precisar. Mas como eles podem adotar a psicanálise apenas como uma abordagem, entende a diferença? Eu posso me formar em psicologia e ser psicanalista por adotar uma abordagem. Mas eu não preciso do tripé, mas o psicólogo já tem o tripé. Ele tem a associação dele, que é o Conselho Regional de Psicologia, a associação. Ele tem a formação teórica dele e na faculdade ele faz a formação para fazer a especialização ali em psicanálise, ele faz a formação com um dos professores que são analistas. Então ele tem o tripé acadêmico. Então, o psicólogo precisa estar associado? Em tese, sim. Em prática, não. Então, aí o Mezan vai dizer isso. Olha,
começa a ter um bairrismo, uma discussão institucional. O Lacan fez de tudo para não sair da IPA. Ele discutiu na IPA, ele estava lá, só que ele destoava, olha, havia uma dispersão geográfica, começa a haver uma dispersão doutrinária, Lacan começa a pensar diferente, o gancho para que ele seja tratado de forma assim, desprezado eram questões mais quase que regimentais, né? Não eram questões tão teóricas, mas era questão de, por exemplo, por que a psicanálise, a sessão tem que ter 50 minutos? Por que não pode ter 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos? Por que eu tenho que dar tempo ao inconsciente? Por que tem que ter um tempo rígido? Por que eu tenho que fazer 4 sessões semanais? Eu não posso fazer uma por mês, uma a cada 15 dias, 3, 2, cada caso não pode ser tratado. Essas foram as discussões que Lacan começou a trazer e praticar. Aí o pessoal da IPA começou a fazer um processo bem interessante, que é de destruição de imagem. Começaram a dizer que ele era charlatão, começaram a dizer que ele só estava interessado em dinheiro, que ele colocava sessões curtas, não interessado na cura do paciente, mas porque ele queria atender muita gente durante o dia. Então, assim, uma sessão de 10 minutos, 15 minutos, e assim por diante, porque ele era um bonachão, relaxado. Só que ele era associado à IPA e, teoricamente, ninguém podia discutir com ele. Ele tinha uma boa expertise, uma boa formação para discutir, tinha já o título de doutorado dele, etc. Então, o que eles começam a fazer? Joia, a gente não pode segurar Lacan, mas nós podemos não reconhecer ninguém que seja formado por ele como analista. E então Lacan funda a escola dele a partir daí, porque ele percebeu que eles iam cessar o lacanianismo a partir dele. Aí é a famosa frase de Lacan: se vocês quiserem ser freudianos, serem lacanianos, que sejam, eu sou freudiano. Então, nós vamos ver que Lacan vai fazer uma releitura de Freud. E aí começa a surgir, a partir dessas instituições, esse tipo de discussão. Olha, o Mezan continua aqui. A psicanálise deixou de ser uma especialidade terapêutica, como essencialmente o é nos países anglo-saxões, para realizar o que Freud sempre sonhou, realizar um dos projetos do seu fundador, tornar-se um fato de cultura. Então, assim, nos países anglo-saxões, por influência da psicologia, da psicanálise inglesa, ela não fez esse avanço. Mas nos países em que, principalmente na França, ela passa a ser um formador de cultura. Mais do que só trabalhar com saúde. As várias instituições constituem-se em torno de uma determinada maneira de conceber a psicanálise como prática e como teoria, maneira que é assumida implícita ou explicitamente por seus membros sob a forma de atitudes, crenças e evidências que paulatinamente vão se tornando inquestionáveis. Como é que uma sociedade psicanalítica se constrói como sociedade? Pelo hábito, pelo jeito de ser. Já que é impossível eliminar do seu horizonte a contratransferência e o desejo do analista, a espécie de análise que cada qual efetua com seu paciente encontra-se em seus sustentáculos na ideia de que ela e nenhuma outra é a verdadeira psicanálise. Quer dizer, aí as pessoas começam a ter um jeito de fazer análise conforme o jeito que aprenderam com seus terapeutas. Então, se o meu terapeuta cruzava as pernas na hora de atender, colocava o caderninho em cima da perna, ou não usava caderninho, ou gravava a sessão, ou não gravava, ou usava o divã, ou usava o sofá. Quer dizer, a partir daquilo eu começo a criar o meu jeito de ser, a partir das minhas leituras. E eu começo a achar que aquilo é o jeito certo. Então, essa arrogância narcísica, ela é institucional. A gente chega ao ponto de algumas escolas começarem a dizer assim, quando é que se apresenta o divã ao terapeuta? Qual é a posição do divã? Isso não está na literatura psicanalítica. Freud não teorizou, você tem que sentar de frente para o divã, de costas para o divã, tem que ter divã, não tem que ter divã. Isso é uma discussão que se colocou nas instituições. Tem grupos de formação analítica que um dos últimos módulos é ensinando você a montar seu consultório. Tipo assim, o divã tem que ser de tal cor, você virou... Mas a instituição que defende isso, ela é legítima? Ela tem direito de fazer isso. Porque é o grupo dela, e você tem direito de não aceitar. Então você vai ver algumas ensinando como tem que ser a sala, como é que tem que ser a mesa, como é que se atende, como você cobra. Algumas chegam ao ponto de dizer o quanto você cobra. Não pode cobrar menos que tal valor.
né? Vocês vão para... Eu esqueci de mencionar a Sociedade Paranaense de Psicanálise. Vocês entram lá, vocês vão ver algumas descrições assim. Eles tentaram... É uma sociedade séria, tá? Eles são muito sérios. Eles tentam trazer tanto rigor que virou uma faculdade. Não dá a titulação de faculdade, mas tem prova na formação, tem trabalho de apresentação, o processo de formatura. É algo muito bonito, né? É uma faculdade, é uma pós-graduação. Eles são legítimos? São legítimos. Se você não gosta disso, procura um grupo mais laico. Essa é a beleza da psicanálise. O psicólogo não tem direito de escolher isso. Se o psicólogo quer estudar 1 ano, 5 anos, 10 anos, não quer estudar, quer só ler, quer participar de debate, não quer fazer prova, ele não pode. O MEC diz como que tem que ser. Na formação psicanalítica, você procura a sociedade. Por exemplo, se você quer hoje fazer um viés bem lacaniano, muito autêntico, em Londrina, você vai fazer o livre associação, ou você vai fazer o Lalang. Eles seguem todo o princípio bem lacaniano, com a formação lacaniana. Não há um curso de formação, você participa de seminários, você monta cartéis, você faz leitura de textos, você tem que fazer análise com um dos membros daquela associação. Eles são legítimos para determinar isso? São legítimos, são. Ah, mas não, eu prefiro ir para a faculdade, fazer uma especialização, né? Tu vai ali para a Unifil, né? Vai para o UEL, né? O Lalang segue um pouquinho desse viés também, né? Agora, não, eu quero assim um pouquinho mais leve, mais tranquilo, eu quero... Ah, então eu vou para o SBPI. Ah, o SBPI é só trabalho, ele trabalha com a formação do analista de forma muito... Aí não é nem plurista não, tá, gente? É mais eclética mesmo. O SBPI, eu acho que eles acabam trazendo um Frankenstein, né? Você traz o integrativo, mistura, né? Para eles o Jung também é um psicanalista, você tem o viés até do esotérico, você faz regressão a vidas passadas. Oh, mas isso é psicanálise? Para eles é. Se você comprar a ideia deles, eles têm um regimento, ele tem as normas deles, você tem, né? Ah, mas eu quero então uma coisa mais light, eu vou para o SINT, né? O Sindicato dos Terapeutas. Eu posso ser psicanalista pelo SINT? Sim, tem um grupo de psicanalistas no SINT. Eles têm o regramento deles, eles são sérios, eles credenciam as pessoas de forma séria, eles fiscalizam, eles dão um suporte maravilhoso, né? Mas é em São Paulo. Você pode montar núcleos em outros lugares. Falar, não, quer saber uma coisa, Orlando? Eu vou me filiar ao Sindicato dos Terapeutas, né? Dos psicanalistas. Tem o Sindicato dos Psicanalistas de São Paulo, tem o Sindicato dos Psicanalistas em Brasília, eu acho que tinha um que estava formando em Curitiba, não sei se formou. O pessoal da Sociedade Paranaense de Psicanálise quase se tornou um sindicato, depois abriram mão. Eu quase formei um sindicato, depois eu vi que dá um trabalho, não estava a fim de entrar nesse confronto. Você pode, como sindicato? Pode também. Percebe? Essa é a diversidade da psicanálise. Aí quando você encontra alguém que fala assim, ah, não, isso não é psicanálise, volta àquele princípio. Dos dois, ele é um burro, não se fala com burros, eu estou usando no sentido bem pejorativo. O que é o burro? É o tolo, é aquele que acha que ele é o único dono da razão. Esse sujeito nunca será convencido de nada. Não se desgasta com ele. Ou ele é uma pessoa que ignorou isso, então ajuda ele a conhecer. É interessante que isso está na Bíblia, tá, gente? Tem um versículo em Provérbios que diz assim, ao insensato, não discuta conforme sua estultice, para que não se torne tão tolo quanto ele. O versículo seguinte é assim, ao insensato, discuta conforme sua estultice, porque talvez você o torne sábio. Aí você fala, mas pera um pouco, os dois versículos destoam? Não. No hebraico, no original, está dizendo assim, aquele que é tolo, aí tem a palavra usada para tolo ali, é aquele que é tolo e não aprende com mais ninguém. Sabe, é o ostentador de todo o conhecimento. Não discute com ele, não, porque senão você vai ser tão tolo quanto ele. Por quê? Vai ser um tolo discutindo com outro tolo. Dois cabeças duras tentando convencer, sabendo que não vai convencer ele de nada. Então, não faz isso, não. Aí no outro versículo diz assim, aquele que é tolo por ignorância, quer dizer, ele não sabe porque ele não leu, ele não aprendeu. Discuta, porque talvez você torne ele tão sábio quanto você está sendo. Então, é mais ou menos esse caminho. Nós vamos encontrar aquelas pessoas que, para que discutir? Você nunca terá razão. Nunca terá razão. E você vai ter aquele que ele só pensa daquele jeito porque ele não aprendeu. Ele fala assim, nossa, eu nunca tinha lido isso. Olha que gostoso, né? Você conversar com uma pessoa que aprende com você e você pode aprender com ela. Isso é gostoso. Tá? Essa é uma coisa que a gente vai verificar o tempo todo. A menção continua aqui.
A investigação minuciosa e precisa quanto à origem das várias correntes do pensamento psicanalítico tende a ser encarada como uma ameaça de relativização dos postulados em volta dos quais se aglutinam as instituições. Ele fala assim: se você deixar tudo tão solto, nós não temos mais psicanálise, nós não temos mais postulado, nós temos um monte de terapeuta, cada um pensa de um jeito. Ele diz: não, nós temos uma linha mestra. Ele diz assim: daí a relutância, para dizer no mínimo, em admitir que possam existir outras espécies de gêneros cuja origem merece ser pesquisada e não difamada. Delineia-se sorrateiramente uma tendência a formular o problema em termos normativos dogmáticos, esperando implicitamente que uma investigação histórica precise qual é a teoria correta e qual é a prática adequada. Ora, a gênese da própria ideia de uma teoria e prática, que por ser a verdadeira excluiria todas as demais, é algo que uma história da psicanálise não pode deixar de interrogar. Quer dizer, se você quer achar a psicanálise certa, você já começou errado. Porque a psicanálise caminha exatamente na perspectiva de que o inconsciente não está enrijecido. Não é difícil encontrar esta gênese. Quer dizer, de onde vem essa necessidade que nós temos de estar na escola certa de psicanálise? Ela reside na necessidade de provar que as teorias pós-freudianas são fiéis à matriz básica da psicanálise, isto é, a obra de Freud. Então, pera um pouquinho. Eu não tenho que procurar qual é a escola certa, eu tenho que procurar qual é a escola que, pelo menos, preserva as bases psicanalíticas. Então, todas essas escolas psicanalíticas que eu te mencionei para vocês aqui de Londrina, que eram 7, eu tinha esquecido da Sociedade Psicanalítica, e tem o pessoal do Marcelo, que eu não me lembro qual é o nome da sociedade dele, mas ele dá formação em psicanálise também aqui. Então, nós temos, que eu me lembro aqui, 9 em Londrina. Londrina, ó, cidade com 600 mil habitantes, temos 9 que eu me lembro, de formação de psicanalistas. E talvez vocês tragam até outros nomes que eu não conheço. Então, assim, essas 9, o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar a que é certa? Vai ser difícil dizer a que é certa. Mas eu tenho que buscar aquelas que são psicanalíticas? Aí sim. Aí sim. Então, é uma busca aquilo que é fiel a um pressuposto básico. Olha, todas elas têm a pretensão de serem a reta continuação das ideias de Freud. E este fato basta para mostrar que nenhuma delas o é. Só o fato da falar assim, eu sou a única escola, isso já prova que não é freudiana. Tá? Então, assim, se a gente pegar aqueles psicanalistas com pós-doutorado lá da UEL, né? A minha amargura, tratar no divã isso, né? Daqueles arrogantes que dizem, você não pode fazer nossa formação? Eu não quero fazer esse tipo de formação. Por quê? Porque não é freudiana, é qualquer outra coisa, pode ter um conhecimento enorme, um reconhecimento enorme, mas isso não é psicanálise. Eu não desvalorizo como acadêmicos, mas eu desvalorizo como psicanalistas. Então, entenderam o que o Mezan está advogando? Ele está dizendo assim, se você achar uma escola que diga que ela é a herdeira de Freud, esse é o primeiro indicador de que ela não tem nada a ver com Freud, porque não era isso que se buscava na psicanálise. Olha, pois não se concebe que a mesma linha de pensamento possa ser prolongada por escolas tão diferentes entre si quanto são os 3 grandes troncos que, ao longo das décadas, brotaram da raiz freudiana. Aí ele vai dizer, olha que ele vai listar. Quais? Para o Mezan. A escola kleiniana, a escola lacaniana e a escola da psicologia do ego americana. Aí ele vai, no novo capítulo, então, a diáspora aconteceu por uma questão geográfica, ela aconteceu por uma questão doutrinária e por uma questão institucional. Então, tenta imaginar que, por exemplo, hoje nós temos 3 psicanalistas que estão na Europa, do percurso, tá? Um em Portugal, o outro em Inglaterra, e o outro estava, a última vez que eu conversei, estava na Itália, não sei onde está mais agora. Então, vamos imaginar, eles tiveram a formação aqui do percurso. E aí, a última que eu conversei agora da Inglaterra, eu falei assim, olha, seria interessante você achar outros psicanalistas aí para vocês começarem a discutir psicanálise. Então, vamos supor que esses 3 se encontrem e começam a fazer um grupo. Com o passar do tempo, esse grupo vai formar um percurso psicanalítico europeu.
percurso psicanalítico, formou-se uma instituição. Isso vai fazer com que eles tenham uma linguagem única. Eles serão a única psicanálise? Não, eles são um grupo que, por questões geográfica, institucional e doutrinária, passaram a montar um grupo. Agora, o Mezan vai, no segundo momento, vai falar sobre quais são os pressupostos metodológicos. Posso avançar para esse segundo momento? Querem trazer alguma discussão, alguma fala sobre o que a gente viu até aqui? Então vamos lá. Para situá-la adequadamente, a primeira providência é afastar a representação imaginária que cada escola tem da sua própria origem. Olha, e antes ainda, é preciso afastar a ideia mais difundida do que se costuma acreditar de que a psicanálise é sinônimo de pensamento de Freud. Então, ele diz assim, não, a psicanálise não é um pensamento de Freud. Freud nos trouxe uma estrutura, uma teoria. Porque se a psicanálise fosse o pensamento de Freud, ela estaria fechada, a gente não avançava mais nada, era igual à Bíblia. Por exemplo, se uma pessoa é cristã e tem a Bíblia como palavra de Deus, está fechado ali. Você pode discutir tudo dentro da Bíblia. Se eu sou brasileiro e estou sob a Constituição brasileira, está fechado todo o ordenamento jurídico em torno, debaixo da Constituição. Então eu não posso dizer que a psicanálise é Freud, que eu teria que fechar tudo em torno de Freud. Não, Freud lançou bases. Olha, pois se assim fosse, Freud teria sido não apenas um psicanalista, mas teria sido o primeiro e o último. Então ele teria sido o único psicanalista. Não, Freud foi um psicanalista. Começou a psicanálise. Então Freud foi o primeiro psicanalista e criou novos psicanalistas que continuarão pensando e criando a partir da psicanálise. Então, ora, é justamente aqui que todas as escolas coincidem. Quer dizer, o que se eu pegar todas as 3 grandes escolas, que vocês vão ver o Zimmermann colocando como 7, mas a gente vai trabalhar como 3, o que ele relata? Ó, na representação falsa de que cada um por si e com exclusão de todas as demais, constituem a derivação adequada da raiz freudiana, ideia que implica na desqualificação das demais. Ele diz assim, isso é que une todas as escolas. No quê? Elas estão erradas. Os freudianos, os americanos, quando dizem que eles são herdeiros de Freud, estão errados. Os kleinianos, quando dizem que são herdeiros de Freud, estão errados. Os lacanianos... Por quê? Porque Freud não tem herdeiros nesse formato. Então ele diz assim, olha, quando a gente olha para os ingleses, olha a postura da escola kleiniana sobre a teoria freudiana. Para os kleinianos, sua perspectiva continua a de Freud, na mesma direção. E, portanto, não há história no sentido forte do termo. Então, para os kleinianos, não tem história da psicanálise, mas apenas explicitação e aprofundamento do mesmo. Então, você se aprofunda nos conceitos freudianos. Essa é a ilusão. Para os lacanianos, o Mezan vai dizer assim, para os lacanianos, sua perspectiva recupera as de Freud. Então, ele diz assim, alejaram Freud, passaram a ler Freud torto, então a gente vai fazer uma releitura sobre Freud. E, portanto, a história é vista como uma sucessão dos erros e dos desvios que abastaram a descoberta freudiana. É a sequentia stultiarum. E, novamente, não há uma história no sentido forte do termo. Então, assim, ele está simplesmente trazendo um aprimoramento, uma releitura, uma leitura correta. E para os americanos, a sua perspectiva supera a de Freud. Olha, para o kleiniano, eu simplesmente continuo. De onde Freud eu continuo. Para os lacanianos, não, olha, vocês entenderam errado Freud, vamos entender direito. E para os americanos, Freud é passado, então a gente abandona Freud, supera a de Freud pela própria dinâmica do progresso científico. A história desaparece na multidão de erros. Vocês viram que eu tenho uma aluna nova aqui no divã? Uma paciente? Alguém percebeu? Eu vi aqui, Orlando. Não está vendo? Viu? De onde eu estou, não. Ou Não, melhor, na minha tela, no campo da minha tela, não aparece. a sua tela fica pequena, né? Deixa eu pegar aqui só para.
Aqui é a minha bolinha de A bolinha pelo. de pelo. Que bonitinha. Como chama? É Lilica. É a É a Lili. Lili. Hoje ela me Hoje ela me acordou aqui e foi pro foi pro divã. divã. Dorme, Dorme, mais dorme. mas dorme. Você fica hipnotizando ela, né? Ela fica. Desceu. Só que eu não posso soltar ela, que está chovendo lá fora, vai se sujar toda. Mas olha, uma vez posta, eu não deveria ter mexido com ela, né? Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Pronto. Não está chovendo, não. Pediu para sair um pouquinho. Então, olha só. Ele avança no tema e diz assim: para os americanos, a história desaparece na multidão de erros folclóricos de todo o começo, quando vistos da altura supostamente atingida pelo presente. Então, ele traz isso. E qual está certo? Ó, eis porque é necessário insistir a história, ou seja, a irrupção do novo e do inédito, ruptura e transformação, em função das quais uma certa continuidade, cujo estatuto necessita determinação, estabelece e se reserva. Deixa eu, por causa da luminosidade, fechar. Ela já saiu. Eu fui mexer com a paciente abandonou a sessão. Então, um bom ponto de partida reside naquilo que é como todas as representações, a derivação a partir da raiz freudiana. Essa é a proposta do Mesan. O que eu tenho em Freud é uma raiz. A partir dessa raiz, eu tenho um tronco que se ramifica. Então, qual é, por sua vez, a origem dos conceitos de Freud? Aqui, os resultados de uma pesquisa vão indicar. Primeiro, eu tenho que olhar, a partir de Freud, a clínica e a autoanálise. Então, é para elucidar tanto o enigma da histeria quanto o seu próprio luto neurótico pela morte do pai, que se debruça sobre a sexualidade e os sonhos. E é o rebote dessas investigações, umas sobre as outras, que faz avançar seu pensamento. Quer dizer, Freud avança a partir da clínica dele. Qual é a clínica dele? Ele atendendo os pacientes dele. E da própria autoanálise. Quando ele começa a se discutir por que ele tem um problema com o pai, por que ele desmaia, por que tem um problema com a mãe, como é que funcionou a questão do Édipo, por que a história dos pacientes toca... Quer dizer, a partir dele, ele começa a perceber o ser humano. Então, a partir do clima cultural, olha, encontra-se um modelo do que é psique, do que é fazer ciência, do que são as emoções e pensamentos, do que é a linguagem, da literatura europeia, quer dizer, da cultura que Freud tinha, um leitor, um grande leitor, estudioso, erudito, gostava da música, gostava das artes, conhecedor de tudo isso. Isso tudo vai enriquecendo a teoria dele. Com estes instrumentos que forja seus conhecimentos, que, evidentemente, ultrapassam a mera somatória das matérias-primas, como as que estão produzindo. O melhor exemplo desse processo é a invenção do conceito de repressão, pedra angular da teoria psicanalítica, que, sem deixar de ser uma criação original, não poderia jamais ter visto a luz sem a referência aos esquemas do pensamento científico contemporâneo do Freud. Então, assim, eu não tenho um Freud solto no tempo, eu tenho um Freud preso ao tempo dele. Se estes três fatores são responsáveis pela formação da teoria freudiana, quer dizer, o fator cultural dele, a própria análise dele, a clínica dele, clínica, autoanálise e cultura, uma ideia se apresenta de imediato: verificar se não serão responsáveis igualmente pela formação da teoria pós-freudiana. Quer dizer, se eu quero entender por que os franceses têm a sua forma psicanalítica de psicanálise, como é que os teóricos franceses iniciais tinham a sua clínica, sua própria autoanálise e a sua cultura? Se eu quero entender a clínica e os psicanalistas brasileiros, eu tenho que entender como é que é a clínica do brasileiro, como é que é a autoanálise dos teóricos brasileiros e como é que é a cultura brasileira. Então ele está dizendo assim, eu tenho uma raiz freudiana, mas essa raiz vai produzir fruto conforme esses padrões. A obra de Freud ela é considerada, de um ponto de vista de conhecimento epistemológico, que se desdobra em 4 dimensões. Eu acho que vou conseguir falar para vocês pelo menos essas 4 dimensões para a gente fechar esse capítulo. Ele diz aqui, primeiramente, há, portanto, uma tópica, uma dinâmica e uma economia psíquica. Então, eu tenho
em termos, um aparelho psíquico. Então, se eu quero dizer, espera um pouquinho, joia, o que é a raiz freudiana? É a compreensão de que existe um aparelho psíquico. E que esse aparelho psíquico, ele está, que eu chamo de inconsciente, ele se apresenta de forma tópica, ele tem um lugar, inconsciente, consciente, o inconsciente reprimido, inconsciente latente, pré-consciente. Eu tenho o meu id, o meu ego e o meu superego. Então, eu tenho uma tópica, eu tenho uma dinâmica, uma angústia que acontece dentro. Eu tenho uma economia, uma hierarquia, uma forma disso ser administrado. Esse é o primeiro ponto. Aparelho psíquico. Todas as teorias têm a mesma noção do aparelho psíquico. Em segundo lugar, existe uma teoria da gênese do desenvolvimento da psique, uma espécie de modelo esquemático universal, que cada indivíduo refaz e preenche a sua própria história concreta. Por exemplo, a sucessão de fases libidinais e a travessia do Édipo. Todas as teorias, elas vão perceber que há um amadurecimento libidinal. Sejam francesas, inglesas ou americanas. Todas têm essa percepção, que o meu caráter se constrói. Eu não nasço com caráter. Eu nasci de Áries. Isso não é psicanálise. Eu sou, vou brincar aqui com a Mayra, né? Eu sou colérico. Isso não é psicanálise. Isso é errado? Não, eu sou colérico. Eu sou colérico, uma gotinha de sanguíneo, mas eu sou colérico e melancólico. São os meus temperamentos. Mas isso é psicanálise? Não, isso é teoria dos temperamentos, de um outro teórico que existiu antes de Cristo. A expert disse a Mayra, e um dia ela tem que trazer para a gente um bate-papo sobre esse tema. Tá, Mayra? Já está convidada para, no futuro, você trazer isso para o grupo todo. Mas, olha, isso é psicanálise? Não. Para a psicanálise, o meu caráter, a minha caracterologia se constrói no avanço, no amadurecimento da minha libido. A palavra libido é amor, vínculo para a psicanálise. É gostar de. Quem diz assim, eu não tenho libido, está dizendo, eu sou incapaz de amar, sou capaz de me apegar às coisas. Se eu tomo café por uma libido. Pode ser a libido do cheiro, do gosto, da energia que tem, da cultura, pode ser um monte de coisa, mas é libido. Eu me lembro de uma paciente, ela dizia assim, eu acordo tarde porque não tenho motivo para acordar. Eu falo assim, mas por que você acordar? Porque eu tenho que limpar a casa, tenho que cuidar da minha irmã, tem que levar a bronca da mãe. Eu falo assim, pois é, então você na verdade não quer, o seu problema não é não querer acordar, o seu problema é por que você tem que acordar. Então, acorde para você, coloca no primeiro horário do seu dia alguma coisa que seja para você. E ela saiu buscando alguma coisa para ela fazer para ela, por quê? É um movimento da libido, do desejo, do amor. Então, isso é psicanálise. Em seguida, como consequência das duas primeiras dimensões, a construção da psique e esse avanço da libido, existe uma teoria das várias e possíveis, das várias soluções possíveis para os conflitos fundamentais. Então, existe uma noção da teoria do funcionamento normal e do patológico. Então, tem uma métrica. O que me adoece? O que é normal? O dito normal. Então, assim, todas as escolas psicanalíticas, elas terão esse viés, que existe uma certa normalidade, existe algo que é patológico, que eu preciso cuidar. Então, eu tenho esse organo, essa construção, emergências das estruturas neuróticas, perversas ou psicóticas, com suas fixações e defesas características. O quarto ponto, por fim, em função das outras três, qual é a primeira? A noção da minha psique, aparelho psíquico. Segundo, que a libido me constrói. Terceiro, e que eu posso adoecer, e eu adoeço em pontos que eu vou fixando. Quarto, em função das outras três, há a concepção do processo psicanalítico, isto é, da modalidade de intervenção capaz de modificar. É a percepção de que a psicanálise cura, faz o seu serviço. É aqui que se situam as noções como as de transferência, resistência e interpretação. O que é o ato analítico? É o ato de construir-se transferência, resistência e interpretação. O que o analista faz? Essas duas coisas. Se permite entrar num contexto de transferência, e por ser alguém que está também em tratamento, ou foi tratado, ele consegue administrar a contra-transferência. Não é que o psicanalista
precisa não contra-transferir. Isso foi um engodo que entra, principalmente os americanos acabaram entrando nisso. Né? Não posso contra-transferir, é impossível não contra-transferir. Mas eu preciso entender que eu estou no processo de contra-transferência. Fernando, só um minutinho. Ensinar, Por favor, repetir as 3 palavras que você usou? Transferência, resistência e interpretação. interpretação, isso mesmo. Ótimo, obrigada. Porque o psicanalista será aquele que interpretará o seu paciente. Em que sentido? Quer dizer, na verdade, o próprio paciente está se interpretando, ele ajuda o paciente a se compreender. Se ele está com raiva, por quê? Se ele está alegre, por quê? Se ele parou, por quê? Se ele segue, por quê? Se ele sonha, por quê? Ele ajuda a entender essa interpretação. Então, aí eu fico com uma dúvida nessa palavra, Orlando. Se seria interpretação, porque quando eu estou interpretando, eu estou num terreno de uma subjetividade Por muito isso, arriscada. mas não é a interpretação do terapeuta. Então, pois é, Ele vai não ajudar seria a o paciente a se palavra, interpretar. não seria uma palavra, então, talvez em vez de interpretação, eu faço o espelhamento daquilo que ele me traz, acompanhando de uma investigação, de um exame, promovendo um autoexame dele próprio? Aí você está tocando no ponto do que a gente vai chamar do processo da transferência, que é o processo da empatia. Eu acho que talvez a palavra que faria mais justiça a essa compreensão da interpretação é análise. Exato, porque se eu usar a palavra interpretação, ela pode me levar para um lugar que não é exatamente o que a gente está querendo Então, mas dizer, é porque você está interpretando que é o terapeuta que interpreta. Não, eu providencio no contexto para o paciente a transferência, a resistência dele, ele vai acontecer, e a interpretação dele. Eu sou apenas um analista que ajuda ele a compreender como ele está interpretando. Aí, claro que vai fazer isso que você falou. Vai ter processo de empatia, vou me colocar no lugar dele, vou emprestar a história, eu vou me colocar no lugar dele para ajudar. Tudo isso vai acontecer. Mas aí o meu papel é de analista. Na análise, funciona nesses 3 contextos. Fica mais claro? Na medida em que ele fará o autoexame, a autoanálise, ele vai estar caminhando no seu próprio simbólico. Então, eu entendo que essa interpretação, ela acontece nessa camada, né, do autossimbólico, digamos. Mas, não sei, eu quero pensar um pouco melhor, amadurecer isso, porque eu não estou conseguindo expressar, eu acho que eu estou enxergando. E talvez você esteja, talvez eu tenha levado você a pensar sobre isso, no sentido de que eu falei dessa transferência, resistência e interpretação, como se fosse do terapeuta. Não, o terapeuta é um analista. E como é que ele faz a análise? Ele dá essa possibilidade. O paciente, muitas vezes, não se interpreta. Ele vive automaticamente. Então, por exemplo, ele toma uma decisão. Ele tomou a decisão, por exemplo, de não vou mais tomar Coca-Cola. Não vou tomar. Uma decisão, tomei essa decisão. Mas ele não interpreta por que ele parou de tomar Coca-Cola. E talvez ele só deduza, eu parei de tomar Coca-Cola porque o pessoal disse que tem o caramelo 4 em excesso, sei o que. E aí você pode ajudá-la a interpretar. Falar, olha, Coca-Cola, qual a última vez que você tomou? Que tá? Eu estou pegando exemplo de Coca-Cola besta, que eu podia pegar qualquer coisa, café, Coca-Cola, não vou ter mais cachorro, aquele meu paciente, não vou ter mais cachorro, por quê? Porque eu não quero ver cachorro morrer. E aí perde o tempo todo aí na análise eu ajudo ele a interpretar esse ato dele. Não sei se fica melhor. Eu gosto da palavra análise ou autoexame, porque ela leva para um lugar que supõe mais consciência do que está acontecendo internamente. A interpretação, talvez porque eu esteja também no campo do mindfulness, né, onde a gente procura estar consciente das interpretações que faz, mas assim, se referindo mais nesse sentido de quanta fantasia a gente gera, adotando como verdade absoluta e querendo impor isso para os outros, né? Então, talvez a palavra análise me caia melhor. Mas a análise vai proporcionar a possibilidade de se dar conta de fazer o que você acabou de falar.
de Exato, é por interpretar isso. que você carrega soluções naquele momento, que não são absolutas. Aham, sim. Porque se eu não tiver o campo da interpretação, eu vou ter o campo do fato, do fenômeno, e é inacessível. Não, é exatamente, eu posso interpretar, mas estando consciente de que é a minha leitura Sim, dos fatos e não o fato em si. sim. Exatamente isso. Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é de que não é o analista que interpreta. Isso. Igual, por exemplo, alguém me conta o sonho. Ao contar o sonho já é interpretação. Eu simplesmente analiso, eu pontuo, eu questiono, e posso dizer o que eu entendo que é o sonho, mas o intérprete é o sonhador, nunca o analista. O analista só é analista. O sujeito suposto saber. Certo? Ok, obrigada. Então, pois bem, voltando no texto, pois bem, considero fundadoras de escolas psicanalíticas aquelas obras, isso é muito interessante, ó. Quando é que eu posso entender? Fundou uma escola. Aquelas obras que tematizam de modo original e coerente estas 4 dimensões, propondo conceito-chave para cada uma delas. Então, assim, eu vou dizer assim, a psicanálise, eu tenho uma nova escola psicanalítica onde eu tenho uma discussão metapsicológica, uma teoria do desenvolvimento do ser humano, uma teoria da psicopatologia do adoecimento e uma teoria da terapêutica. Então, assim, a psicanálise, a raiz da psicanálise, ela me trata exatamente disso. Há uma metapsicologia, há um desenvolvimento do ser humano, há um adoecimento do ser humano e há um tratamento. Esses são os 4 pontos que eu consigo descobrir as raízes freudianas. Somente 3 autores até hoje inventaram um sistema coerente capaz de supor a todas as vertentes da teoria freudiana. Ele vai dizer, foi a Melanie Klein, o Jacques Lacan, o trio Hartmann, Erickson e Launstein, fundadores da psicologia do ego. Então, a proposta do Mesan é isso. Todos os outros estão dentro do mesmo viés. Então, ao mesmo tempo, torna-se simples compreender no que essas 3 escolas são derivações da matriz freudiana. Então, ele diz assim, existe uma matriz freudiana. Ele vai dizer assim, ó, em sua metapsicologia, elas preservam a descoberta de Freud. Qual? O inconsciente. A ideia fundamental do conflito psíquico. Em sua teoria do desenvolvimento, mantém a ideia essencial de uma permanência do infantil no psiquismo do adulto. Em sua teoria do funcionamento normal e patológico, operam com a característica freudiana basilar das modalidades de defesa e do sintoma como formação do compromisso. Eu me defendo conforme uma fixação que eu criei. Em sua teoria do processo analítico, trabalham com o conceito de transferência e resistência, e em virtude das quais a única ferramenta lícita para intervenção terapêutica, olá, Sinara, a única interpretação lícita para a intervenção terapêutica é a interpretação do discurso na sessão. Então, assim, o que é a clínica psicanalítica, processo terapêutico? A fala do paciente, onde eu proporciono um ambiente para que ele seja interpretado a partir da fala dele. Então, eu, analista, vou criar esse contexto para essa interpretação do que ele fala. O que ele fala? Ele fala com gestos, ele fala com expressão, ele fala com palavras, ele fala com silêncio, ele fala com ausência, com todos os caminhos. Aí eu ajudo ele a interpretar. Você ia falar algo? Não, ok, tá certo. E aí, para fechar, nosso horário já estourou, mas olha só. Então, o que então as diferencia? Se ele apresentou aqui que esses 4 pontos são os pontos que unem todos esses 3 ramos da psicanálise, então ele diz assim, o que diferencia? E ele diz assim, nada mais simples. O conteúdo de cada uma das dimensões essenciais a uma teoria psicanalítica não é o mesmo. Há sempre uma tópica, mas não é indiferente formulá-las em termos de ego e de superego, por exemplo, para os freudianos, ou para os lacanianos, o real, o imaginário e o simbólico, ou para os kleinianos, o mundo interno. Falaram da mesma coisa, mas usando
linguagens diferentes. Há sempre uma força motriz, que é o inconsciente. Mas não é diferente caracterizá-lo. Quer dizer, o que é o inconsciente? Um grupo vai dizer assim, sexualidade, os freudianos. Os lacanianos, angústia, né? Ou como desejo. Ou como, para os kleinianos, uma necessidade de adaptação. Todos estão falando do inconsciente, mas usando essa linguagem. Então, há sempre o emprego da transferência com fulcro no processo psicanalítico. Olha, mas não é indiferente considerá-la deste ou daquele modo, manejá-la assim ou de outra maneira. A transferência está em todas elas. Então, poderíamos multiplicar os exemplos. Estes bastam, porém, para ilustrar meu ponto de vista e, dessa forma, compreender a perplexidade do nosso estudante de psicanálise. Qual é essa? Quando se depara com um modelo, uma homofonia das palavras. Por exemplo, essa pequena questão que a gente falou agora há pouco sobre interpretação, já mostra o que ele está colocando aqui. A Sinara está trazendo um conceito, talvez no viés dela, de mindfulness, e tentando vincular esse conceito que eu estou trazendo da psicanálise. Tem discordância? Não, é que as palavras são as mesmas em mundos diferentes. Então ele vai dizer assim, o grande problema que muitas vezes acontece é que a gente está falando da mesma coisa, mas por um viés diferente, causado por questão geográfica, por questão doutrinária ou por uma questão institucional. Então ele vai colocar isso. Quando se depara com o conceito, a homofonia das palavras mascara a diversidade dos conceitos que ele assume de cada escola. Diversidade que pode ser ínfima ou, ao contrário, capital. A teoria psicanalítica ela é bela, porém ela é árdua. E ele diz assim, então, resumindo o nosso percurso, existem escolas de psicanálise. 2, elas propõem cada qual um revestimento diferente para vertentes indispensáveis de qualquer teoria psicanalítica. 3, possuem cada qual uma ideia da relação que mantém com a obra fundadora de Freud, isto é, uma representação acerca da história que as gerou. 4, último, funcionam como um polo de aglutinação para as instituições em cujo seio tendem a ser aceitas como psicanálise. Então, essa é a função. As escolas existem, né? Elas geram um jeito de pensar, elas têm um vínculo específico com o pensamento de Freud e elas conglomeram pessoas como uma sociedade. É por isso que nós temos associação psicanalítica, sociedade psicanalítica, escola psicanalítica, campo freudiano e assim por diante. Então, de onde provém o conteúdo da teoria? É aqui que o paradigma freudiano revela sua exemplariedade. Por que não experimentar aonde nos conduz a hipótese de que cada uma delas se origina de uma matriz clínica do clima cultural à sua volta e o equivalente à autoanálise? Essa é a resposta dele. Então, eu tenho uma matriz clínica. A minha escola se origina a partir do meu terapeuta, da forma como ele me ajudou a me compreender. E aí o Mezan fecha esse capítulo, aí ele fala muito sobre isso, mas ele está tematizando, ele vai discutir como é que isso acontece no meio dos lacanianos, no meio dos kleinianos. Vale a pena vocês lerem tudo isso aqui. Na semana que vem eu ainda vou trazer um complemento desse capítulo, que a gente fecha o Mezan, né? Nós chegamos aqui, para vocês terem uma ideia, nós chegamos na metade dessa primeira unidade do Mezan, para depois a gente entender como é que isso se insere no contexto brasileiro que deu essa bagunça toda. Certo? Gente, nós estouramos bastante nosso tempo, obrigado pela presença de vocês, e no WhatsApp a gente pode continuar discutindo um pouquinho sobre isso, tá ok? Um abração para todo mundo. Obrigada, Orlando. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente.